Boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar para a gente iniciar a live de hoje. Lembrando que essa é a quarta live do nosso Esquenta para o nosso evento de amanhã, às 20 horas, onde eu vou te ensinar os 4 pilares para vencer a ansiedade. E hoje nós estamos na quarta live de Esquenta. Nós já estamos fazendo um esquenta no grupo do WhatsApp, já tá acontecendo. A gente tem trocado bastante experiência, tem falado bastante de ansiedade, tem dado muitas dicas, tem trocado muito e tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora. E junto com o grupo, né, a gente já tá aqui falando sobre ansiedade. Essa é a quarta live e hoje a gente vai falar de um tema que é primordial para quem quer vencer a ansiedade, que é o autoabandono e a dependência emocional, né? O autoabandono, ele causa a dependência emocional, né? E por que a gente se abandona, né? Se deixa de lado? Isso é uma característica das pessoas com ansiedade, né? O autoabandono. Então, esse é o tema de hoje. Vou esperar o pessoal entrar. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Helena. Pra gente começar a nossa live de autoabandono e dependência emocional. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar falando sobre a dependência emocional. Bom, eu já vou começando, porque essa live vai ficar gravada e quem vê gravação não quer ficar esperando, né, gente? Quer logo falar sobre o assunto, né? Eu sei porque eu também vejo as lives e fico, gente, tá bom, mas vamos começar? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a dependência emocional, né? E o quanto que isso causa ansiedade na nossa vida, né? A gente tá ali no grupo das mulheres conversando, no grupo do WhatsApp, do Esquenta para o nosso evento de amanhã. E quantas mulheres não têm falado ali que não conseguem sair sozinhas, não conseguem fazer as coisas sozinhas, tem muito medo, né? Precisam de uma outra pessoa para decidir as coisas, para acompanhá-las, às vezes, nos lugares, né? Quantas mulheres hoje não falaram ali no grupo, né, que tem medo de viajar, por exemplo, outras têm medo de deixar o filho para a escola, né? Então tem medo de que algo vá acontecer, né? Então tudo isso tem a ver, né, com essa dependência emocional. Eu dependo do externo, eu dependo do outro, eu dependo de uma segurança que venha de fora, porque eu mesma não consigo encontrar a segurança em mim, né? Então, a dependência emocional, ela causa a ansiedade, né? E ela tá muito ligada ao autoabandono, né? O que é o autoabandono? É a gente não olhar para as nossas necessidades. É a gente olhar sempre para as necessidades de fora, né? Para as demandas de fora, né? Então a gente vai se deixando de lado, a gente não vai mais cuidando da nossa saúde, né? Quem tem ansiedade normalmente se deixa de lado para poder cumprir as obrigações, porque acredita que a realização
que a alegria, que a satisfação está em cumprir as tarefas. Então, né, checklist. Preciso cumprir isso, para eu me sentir realizada, para eu me sentir inteira. E no final das contas, né, porque se até fizesse isso e desse algum resultado, ok. A questão é que não resolve. A questão é que a gente faz e não adianta, não sente realização. Não alivia. E nesse movimento, né, a gente vai se deixando de lado. Vai deixando de lado aquilo que a gente realmente precisa. E nesse abandono, a gente vai alimentando ainda mais os sintomas de ansiedade. Por quê? Porque nós deixamos aquilo que nós temos em potencial de lado para fazer as coisas que o mundo nos pede, que a gente acha que vai nos trazer realização. Né? Então, quanto... Teve até uma moça no grupo que comentou hoje, né, que ela ficou viúva há 6 meses e ela sente um buraco enorme na vida dela, porque ela dependia do marido, né, para fazer as coisas, emocionalmente falando. Então, o quanto que essa mulher não tá sentindo na carne dela, né, real, a falta de uma pessoa, né, e o quanto que isso também não é real nas nossas relações, né, então a gente morre de ciúme das pessoas num relacionamento, porque você tem medo desse abandono, porque você depende do outro, né, para te dar o apoio, para te dar o carinho, né? Às vezes a gente até termina a relação, você nem gosta mais da pessoa, mas fica sentindo falta do outro do seu lado. Né? Por que que você sente essa falta? Porque o outro preenchia, né, lugares dentro de você que você não está conseguindo preencher. Né? E é aí que a gente acaba desenvolvendo a dependência emocional. E isso vem da nossa infância. Né? Então a gente cresce aprendendo, né, a ser boazinha, a ser adequada, né, a ser comedida, a ter medo das coisas. Né? Então, se a gente cresce num meio de pais, de parentes, né, que tinham muito medo do mundo, a gente vai crescer, vai se tornar adultos com medo de fazer as coisas, com medo de se desafiar. Né? Então, tudo o que a gente desenvolve na nossa vida hoje, enquanto adulto, tem a ver com as nossas raízes. Como nós fomos constituídas? Quem eram os adultos que nos serviam de modelo lá atrás? Né? Quem eram os meus modelos? Que eu repito de forma inconsciente essas dinâmicas e essas crenças da turma. Né? Então, a gente enxergar isso é se autoconhecer. E só a partir do momento que a gente se conhece, que a gente tem a oportunidade de escolher o que eu quero para minha vida. Eu quero continuar repetindo esse padrão ou eu quero mudar esse padrão? Para não ter o mesmo resultado que fulano, que beltrano, que ciclano na minha vida. Né? Então, o autoabandono, gente, causa dependência emocional e, consequentemente, ansiedade. Né? Então, um dos pilares pra gente conseguir vencer a ansiedade, né, é o autocuidado. Não adianta, não tem outro caminho. Né? No faz, a gente só vai aumentar a sensação de ansiedade. E aí a gente olha pra nossa vida, pra nossa história, né? Será que as nossas mães tinham essa noção de autocuidado, né? Essa noção de autovalorização, né? Não tinham, muito provavelmente não tinham, nem as nossas mães, nem as nossas, muito menos as nossas avós, né? Então, o quanto que a gente aprende e reproduz, né, essa sensação de não ser boa o suficiente, né, de nunca conseguir fazer as coisas, de não se sentir realizada, de não se sentir valorizada. Porque a gente repete esses padrões familiares, né, das mães, das avós, que também não sabiam.
e acabavam, né, entrando nessa dinâmica e desenvolvendo a dependência emocional. O Freud, ele trazia muito o conceito das mulheres histéricas, né? O que eram essas mulheres histéricas quando Freud começou a desenvolver a teoria da psicanálise? Né? O que eram? Eram mulheres extremamente reprimidas. Extremamente reprimidas. Né? Então, ele começou ali os experimentos e ele percebeu que aqueles sintomas das mulheres que hoje, né, a gente observa de uma outra maneira, né, como ansiedade, eram mulheres que reprimiam completamente a sua potência, reprimiam completamente a sua energia psíquica, né? Porque nós temos um tanto de energia psíquica dentro de nós, dentro da nossa psique, e que precisa ser colocada para fora. Porque se a gente não coloca, aquilo fica aquele turbilhão de pensamentos, né? Quem tem ansiedade sabe. E eu tô aqui, né? Já contei para vocês que eu sou uma prova viva da ansiedade. Já fui pro hospital, pensando que tava tendo infarto, já aconteceu tudo já comigo. Por isso que hoje eu estou aqui, né, fazendo isso. Meu trabalho é ajudar mulheres a vencer a ansiedade. Porque eu já fui uma vítima da ansiedade, né? E hoje convivo com ela, né? Mas aprendi técnicas, aprendi maneiras, né? Me enxerguei, mergulhei fundo para poder entender tudo isso. Né? Então, o quanto que a gente repete esses padrões, né? De autoabandono, né? De autossabotagem, de dependência emocional. Então, na live de segunda-feira, eu comentei muito isso. Eu não sei quem estava aqui, mas eu falei exatamente sobre essa questão do feminino, né? Da gente reprimir o nosso feminino, essa potência que nós temos, né? Que dá vazão para essa energia psíquica. Porque senão, se a gente reprime, essa energia psíquica fica aqui. E os pensamentos não param. Né? E a ansiedade surge, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, mas aí sabe o que acontece? Dá um bug na minha mente e eu paraliso. E eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver e eu fico parada no celular. Vulgo procrastinação. Quem nunca? Né? Quem nunca? E é assim que a nossa mente funciona. E é assim. Quando chegamos no extremo do embotamento psíquico, a nossa mente vai para esse lugar da procrastinação. Por quê? Porque a nossa vida, às vezes, não tem espaço. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela trabalha o dia inteiro, ela mora fora, ela mora num outro país, então ela tem que trabalhar numa escolinha. Depois ela vai trabalhar de babá à noite e ela estuda inglês, porque ela mora fora, e ela tem que estudar o inglês e tal, não sei o que, não sei o que. A hora que ela chega em casa, ela fala pra mim, eu tenho que continuar estudando, porque no outro dia eu tenho prova. Mas cadê o ânimo? Ela se joga no sofá e ela fica até 3, 4 horas da manhã vendo vídeo no YouTube. Então, aí você pensa numa pessoa dessa, por que não vai estudar? Ou então, por que não vai dormir? Para descansar, para no outro dia fazer as coisas. Não, a mente dela pede sossego, pede fantasia, que é para onde ela vai na hora que ela pega o celular e fica ali viajando na maionese, vendo vídeos no YouTube e tal, e não sei o que, não sei o que. O que é isso? É uma fuga da mente. A mente precisa disso. Por isso que ela te leva para procrastinação. Por quê? Porque se a gente for ver a tua vida, ela deve estar cheia de obrigações, cheia de disciplina. E a mente não aguenta tamanha disciplina, não aguenta tamanha pressão. E aí vai para o mundo do prazer. Te arrasta para o mundo do prazer. Se você não dá prazer para a tua vida, se você não coloca prazer na tua vida, a tua mente vai te arrastar para esse lugar. Através da procrastinação. Aí você fica horas no Facebook, horas no Instagram e não sabe por quê. Né? Por que eu não consigo parar para fazer estudar? Eu tinha que ler, eu tinha que não sei o quê. Todo mundo sabe, né? Na cabeça, né? Tudo no ideal, né? Porque eu tinha que ser, né? E tal, não sei o quê. Mas quem manda? Quem é que manda bem? Quem que manda?
Se você não aprende a lidar, quem vai mandar é o inconsciente. Vai te arrastar, te passar rasteira. Aí você faz plano, vou estudar hoje à noite, vou, tá. Vem o inconscientão, ó, pá, o caldo do inconsciente, né? Quando a gente fala que o mar é o símbolo do inconsciente, então levamos um caldo aí do inconsciente. Por quê? Porque a vida tá muito dura. Porque a vida tá sem graça. Porque a vida é só obrigação, é só faz. Né? Eu tenho uma ideia no meu trabalho de criatividade, nossa, pra fazer, pra acontecer e tal, não sei o que. Aí você leva a ideia, o chefe, não quero saber. Né? Não valoriza aquilo que você trouxe, né? Então, quer dizer, o quanto que você não tem de espaço na tua vida para colocar a tua potência, a tua energia psíquica, né? E o pouco de espaço que nós temos, a gente cria expectativa. No pouco de espaço, a gente coloca a expectativa lá em cima. Hoje no grupo teve uma mulher que falou que ela tem ansiedade e que ela se sente culpada porque ela não consegue se estruturar emocionalmente para dar força para os filhos. Então ela se culpa por no momento ali da crise de ansiedade ela se desestabilizar e não parecer forte para os filhos. Gente, o quanto que ela já não está se cobrando aí nesse papel de mãe. Né? Então, nos papéis que a gente tem na nossa vida, a gente ainda coloca uma expectativa lá em cima da nossa performance. Porque eu sou mãe. Gente, sou mãe. Eu tenho que ser a mãe assim, assado. Qual que é o modelo de mãe que você tem? Qual que é a expectativa dos papéis que você tem na tua vida? Né? Porque a mãe ideal é essa, a namorada ideal, né? A empregada ideal, porque eu tenho que fazer isso. São as expectativas que a gente coloca em nós mesmas, de uma performance que daí, a hora que você vai olhar, você não consegue preencher os requisitos que você mesma colocou em você, né? Cumprir as expectativas que você mesma colocou. Aí você se frustra, não tem ninguém lá colocando a expectativa, é a gente mesma que coloca. Né? A lista que você vai fazer amanhã, que você já tá, amanhã eu preciso fazer isso, é você mesmo que tá fazendo, bem. Pensa bem. Tem ninguém carrasca fora, não, é dentro. Viu? Porque minha mãe era uma pessoa carrasca, tá, não sei o que. Às vezes a mãe já até morreu, mas e a mãe que tá aqui dentro, ó? Vai te acompanhar para sempre, bem, né? A mãe, a professora, qualquer dessas imagens, né, de autoridade que nós temos. Então, se a gente for lembrar, quais eram as imagens de autoridade que eu tinha? Era o meu pai, né? Era minha mãe, era uma professora da escola. E essas pessoas, elas podem até sair da nossa vida, mas o quanto que a gente repete essa dinâmica dentro de nós, para nós, exigindo posturas, exigindo performances, né? Então eu tenho que ser assim, assado, né? E aí, se eu não for, coitada de mim. Não é o outro que acaba comigo, não sou eu mesma que acabo comigo. Né? Então não é nem medo, gente. O primeiro medo que a gente tem não é nem do julgamento do outro, é do nosso próprio. É do quanto que a gente vai acabar com a nossa raça se a gente não for a linda, maravilhosa, arrasar no rolê, né? E aí a gente não alcança, né? E aí a gente se frustra. E como é que vai ter coragem para arriscar de novo depois disso? Não tem. Como que a gente vai ter coragem, né? Para fazer as coisas. Vou ler aqui o comentário. Vamos ver quem entrou aqui. Clau, um beijo. André, um beijo. Van, um beijo. Meu namorado disse que não me ama, gosta um pouco de mim, mas não ama. Então, Andréia, primeira coisa, né?
é olhar pra você. É isso que a gente tá falando aqui, né? Na dependência emocional, do autoabandono, né? Pra gente poder estar bem dentro de um relacionamento, tá segura dentro de um relacionamento. Isso eu falei na live de segunda-feira também, depois volta lá e assiste, que é só de relacionamento. A gente precisa trabalhar, né? Esse autoabandono. Porque quem é dependente emocional, quem sofre, quem tem medo do outro ir embora, claro que a gente tem medo, né? A gente ama uma pessoa, é lógico, né? Você gosta, você quer a companhia da pessoa, né? Você tá dividindo uma vida, você tá dividindo uma história, né? Às vezes você tá um tempo com a pessoa, é lógico que a gente não quer perder, né? Agora, o quanto que a gente tem medo e ansiedade, quer dizer, tá passando do normal, tá indo para um nível patológico, né? O quanto me dá ansiedade em pensar que a outra pessoa vai me abandonar, né? Que a outra pessoa vai me deixar. A minha vida perde o sentido. Gente, se você sente isso, ou se você já falou isso, nossa, minha vida não é nada sem você. Sinal vermelho. Sinal vermelho da dependência emocional. Né? Então, por quê? Porque se o outro for embora, o que vai restar de mim? Né? Por isso que a gente precisa se cuidar, por isso que a gente precisa estruturar as nossas bases. Quem assistiu o filme Divertidamente de novo, falo aqui, né? Lá ela tem os pilares, né? Ela tem as estruturas da mente dela, tem ilhas, né? Então a gente tem a nossa ilha da amizade. Como é que tá a tua vida, os teus amigos? Você tem amizade ou você tá vivendo só pro relacionamento? Vamos começar por aí, né? Porque às vezes a gente começa um relacionamento, acabou a amizade. Acabou eu no mundo, acabou minha vida profissional, acabou meus estudos, agora é só relacionamento. Por quê? Porque às vezes eu aprendi lá no passado, com a minha mãe, com a minha avó, com as mulheres da minha família, com a sociedade, que o casamento ou o relacionamento ia me trazer a satisfação e a realização que eu esperava. Tá, e aí? Arrumou o relacionamento e trouxe a satisfação? Né? Não. Só trouxe foi mais dor de cabeça. Né? Porque daí agora ainda fico com ciúme e com medo do outro me deixar. Né? Então, gente, não tem pra onde correr. Não tem. Enquanto a gente ficar nenezona, né? Nenezona no sentido de uma infância psicológica. Quando a gente é criança, a gente acha, a gente acredita, né? E a gente precisa das outras pessoas, dos adultos, né? Para eles nos enxergarem enquanto indivíduo, para eles nos direcionarem, para eles modelarem o mundo pra gente. Então, os adultos, eles falam, né? Ah, olha isso que você tá sentindo, é tristeza. Ah, você tá triste? A gente já, opa, isso aqui que eu tô sentindo é tristeza, né? Ah, isso aqui, né, é marrom, isso aqui é rosa. Os adultos, eles nos apresentam o mundo. E aí, a gente acaba crescendo, precisando, dependendo que outras pessoas continuem fazendo isso para nós. Que outras pessoas continuem elaborando o mundo para nós. Seja o nosso ego auxiliar, ego enquanto estrutura psicológica. Eu preciso que a outra pessoa, eu uso a estrutura psicológica do outro como muleta para eu poder entender o mundo, para eu poder me relacionar. Eu, às vezes, não tenho uma habilidade de me relacionar com as pessoas, mas o meu parceiro tem. Então, eu uso o meu parceiro como muleta. Né? Então, quanto a gente precisa das pessoas? Então, quando eu falo, a gente incorpora, né, psicologicamente, né, esse papel da nenezona, é nesse lugar da gente ficar dependendo das outras pessoas, dependendo do afeto, do carinho, né? E a gente precisa se estruturar primeiro. Né? E para isso, a gente precisa vencer esse autoabandono. Né? Porque a gente aprende que a gente precisa fazer tudo para os outros, né? Agradar as outras pessoas, para as outras pessoas falarem: nossa, olha que lindo o seu desenho da escola. Né? Só que em outras palavras hoje, né? Não é mais o desenho da escola, são outras coisas. E aí, gente, a gente precisa calçar esse chinelinho da humildade, sabe? Pra gente reconhecer. Porque esse é o primeiro passo.
né? Eu faço isso pra ter o agrado das pessoas. Aí eu fico horas na cozinha, morrendo de suor, cozinhando pra todo mundo, porque eu quero a casa cheia de gente, as pessoas perto de mim, porque eu tenho medo de não ter mais as pessoas perto, eu tenho medo da solidão, e como é que eu vou ser sozinha? Eu não tenho mais nada na minha vida, né? Por isso que a gente precisa nutrir os nossos pilares, né? Que nem eu falei, como é que tá aí suas amizades? Né? Você tem amizades? Você entrou num relacionamento, mas você continua nutrindo as amizades? Entende? Então, quanto a minha vida acadêmica, por exemplo, né, os meus estudos, eu tenho ido atrás daquilo que eu tenho vontade de estudar, né? Eu tô me desafiando, porque isso são todos pilares, gente. Né? Eu tô me desafiando na minha área profissional, né? Eu tô me realizando nisso. Porque se a gente não divide, a gente coloca tudo numa cestinha só, que é o outro, que é o namorado, que é a própria realização profissional, que daí a gente chega no burnout, por exemplo, né? Não, é só trabalho. Só trabalho. Eu sou essa pessoa. Então, quer dizer, você se identifica com a sua persona de profissional. Perigo. Perigo, sinal de alerta. Né? Sinal de alerta, que daí a gente chega no burnout. A gente só se enxerga a partir da persona da mulher, da profissional. Então, quer dizer, você precisa vestir essa máscara o dia inteiro, bem. Então, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. Né? Porque só a partir dessa imagem, dessa persona, eu me sinto forte, eu me sinto poderosa, eu me sinto respeitada. Então, eu acabo me identificando com esse papel. Nós não somos os papéis. E esse é o pulo do gato para a gente entender a questão da dependência emocional e do abandono. Nós não somos os papéis. Nós atuamos nos papéis. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se confundir com eles. Porque senão a gente acha que a gente é aquilo e a gente mergulha no papel, né? E a gente fica reproduzindo esse papel o tempo todo. E se porventura esse papel for arrancado das nossas vidas, né? Se a gente for mandado embora do emprego, o que acontece? Você tem as outras bases? Você tá cuidando da sua saúde familiar, por exemplo, né? Você tá cuidando da sua saúde financeira, você tá cuidando da sua espiritualidade, seja ela qual for. São pilares, gente, são pilares, e isso tudo faz parte do autocuidado. Mas a gente é abandonada, deixa tudo pra trás, vai passando por cima de tudo. Não quero saber, porque eu tinha que ir não sei aonde, uma amiga minha até me chamou, viu, pra ir num lugar, e como eu ouço? Aí você pergunta, né, mas e aí, você tem amiga, né, como é que é e tal, né? Não, eu tenho, fulana já me chamou, Beltrana já me chamou, mas eu tenho muita coisa pra fazer, e não dá e tal, isso tudo é besteira, né? Isso tudo é besteira. Né? O mundo do prazer, o mundo dos encontros, né? De você estar junto com as pessoas, você estar na presença. Coisa difícil pra ansiosa, hein? Tá na presença. Não, né? A gente passa por cima, abandonada, passa por cima de tudo aquilo que é importante pra nós, né? Dos pilares para nossa saúde psíquica, para nossa saúde emocional. A gente passa por cima para poder fazer as coisas que acha que tem que fazer para os outros, os compromissos, para cumprir os papéis. O papel de mãe, o papel de esposa. Aí tem gente que até separa, e não sei se vocês já viram isso, gente que se separa e daí fica bem depois com a pessoa que separou. Não, fica uma belezinha. Tem gente que até é amigo depois que separa. Fulano, Beltrano, nossa, separaram seu amigo. Por quê? Porque tirou o papel, gente. Tirou o papel de esposa. Nossa, que peso esse papel de esposa, meu Deus do céu. Né? O papel de mãe. Porque eu tenho que ser a mãe. A gente romantiza e a gente esquece de olhar
né? Para a verdade, porque a gente consegue, né? Para quem nós somos de verdade. Né? Então, papel de mãe, a gente pega a expectativa da mãe. Quais as mães aí que a gente tem? Né? Normalmente a gente tem símbolos maternos santificados. Né? Grande mãe. Né? Então a gente vai para símbolos aí da Virgem Maria, né? Símbolos de mães divinas. E aí a gente quer se comparar com a mãe divina, com a expectativa da mãe maravilhosa. E aí você vê que você morre de ansiedade, que você não consegue segurar a sua ansiedade, que seus filhos estão ali presenciando você passando por tudo isso. E aí ainda por cima, além da ansiedade que você sente, você ainda se culpa, porque você não tá sendo a mãe perfeita, maravilhosa, que você deveria ser. Aí toca chibatada nas costas, você com você mesma, ao invés de se acolher, né? Ao invés de reconhecer e sair do papel, dar um passinho para trás do papel. Antes de ser mãe, você é uma pessoa, você é uma mulher, né? Na sua inteireza, vamos se enxergar na nossa inteireza. Antes de ser profissional, né? Antes de ser qualquer esposa, né? Antes de ser tudo isso, nós somos seres humanos, nós somos mulheres que estamos aprendendo a lidar com a maternidade, por exemplo, né? Com a nossa forma única de ser. Né? Quantas mães, quantas, porque eu falo de maternidade, gente, que é um lugar de comparação, assim, absurda, né? E trazendo isso, por exemplo, na empresa, né? Também tem uma competitividade muito grande. Né? Então a gente entra nesse lugar da comparação. Porque fulana amamentou até não sei quando e eu não consegui amamentar, então nossa, eu sou uma péssima mãe, né? Porque Beltrana conseguiu um cargo tal na empresa tal e eu sou autônoma e faço artesanato na minha casa. Nossa, como eu sou péssima, porque o bom é estar lá na empresa, ser CEO de não sei das quantas. Né? E a gente deixa de olhar para aquilo que a gente tem, que está latente, que pode ser desenvolvido, que pode vir ao mundo, mas a gente nem olha, a gente é abandonadona, a gente passa por cima, porque tá de olho no talento da outra, porque tá de olho na beleza da outra, porque tá de olho no... Vai ficar nesse lugar, bem. A outra tá lá pegando o que é dela e tá desenvolvendo, tá colocando no mundo. E você, o que você tá fazendo? Tá só olhando? Aí, olha, fulano tá realizando, olha, Beltrano tá realizando. E tá se comparando. Né? Isso é autoabandono. É abandonar a pessoa que você é de verdade, aquela lá. Não é essa que você faz de conta pro mundo, não. É aquela, de verdade. É com essa que eu quero falar. A gente abandona, né? E aí, que nem eu conto aqui, de vez em quando, vem sonho da mulher trancada no quarto, né? A gente sonhos são arquetípicos, a gente vê sonhos, padrões na mente das mulheres, né? A gente sonha que as mulheres estão presas, tem uma mulher presa num quarto, um quarto trancado, ou às vezes um homem que me... que corre atrás de mim, que me persegue nos sonhos. Quem que é esse homem que te persegue nesse sonho que a gente tem, né? Às vezes as mulheres têm de forma recorrente isso. É o nosso próprio masculino, né? É a nossa própria face boicotadora, né? Que quer nos perseguir, que quer nos aniquilar. Né? O que são os sonhos? Os sonhos são... Os personagens dos sonhos são faces de nós mesmas. E quando a gente consegue também encontrar, entender, observar, né, esses sinais que a nossa alma traz, os sonhos são sinais que a nossa alma nos manda, são presentes, narrativas, né, que o nosso inconsciente vem trazendo para nos mostrar como está o nosso mundo interno. Né? Então, o quanto que a gente precisa parar para escutar, gente. Né? Eu estou trazendo o sonho é algo um pouco mais elaborado para a gente conseguir compreender.
Mas eu tô trazendo isso como um exemplo que acontece toda noite, a hora que você coloca a cabeça no travesseiro. Toda noite, o teu inconsciente tá te mandando sinais, a tua alma tá te mandando sinais de que ela não tá bem, de que você precisa mudar o rumo das coisas, de que você precisa se enxergar, de que você precisa se realizar. Porque o que é a doença mental? O que é a ansiedade? Né? A ansiedade é o embotamento da nossa energia psíquica, que a gente reprime completamente, porque a gente aprendeu a reprimir, né? Todo mundo, a mãe, pai, não, reprime. Que é isso, menina? Vai sair desse jeito com essa roupa de casa? Né? Não pode, né? Não pode. Né? Como assim? Tá alegrinha demais. Por que você tá rindo? Não pode, né? E esse decote aí que você tá usando? Vai chamar muita atenção. Opa! Vai chamar muita atenção. Não pode, né? Então, a gente acaba sendo reprimida. Né? Na nossa potência, na nossa espontaneidade. Quantas mulheres queriam dançar, dançavam, né? Tinha sua espontaneidade, foram reprimidas por causa disso. Quantas? E essa repressão, né? O pior de tudo, não é nem o povo reprimir, porque o povo reprimir, bem, né? Tá beleza, tá todo mundo fazendo o que é interessante para cada um. Né? As pessoas reprimirem, as pessoas fazerem isso com a gente, tá tudo certo. A gente não consegue mudar a dinâmica do outro, mas a gente consegue mudar a nossa. O quanto eu aceito essa repressão na minha vida e o quanto eu reproduzo essa repressão comigo mesma. Né? O quanto eu não valorizo os meus talentos, meus potenciais, aquilo que eu tenho de bom para trazer para o mundo. Não, eu reprimo assim como reprimiram. Né? Hoje no grupo das mulheres a gente estava falando também sobre abuso, né? Mulheres que sofreram abuso também são mulheres que reprimiram o seu lado feminino, que é o mundo da criatividade, que é o contato com a alma, né? Parar de ficar fazendo papelzinho para os outros, ficar fazendo gracinha para o mundo, né? Para poder cumprir requisitos e papéis e tal, e performances e tal, e não sei o que, fazendo tipo, né? Resumindo, fazendo tipo, né? A gente perdeu o contato. Né? E quando a gente fala de abuso, normalmente, né, é um trauma, é uma quebra que a gente sofre, as mulheres, né? E eu trabalho com mulheres, meu trabalho é específico com mulheres. A gente sofre um trauma nessa espontaneidade. Quantas mulheres eu já não ouvi, não passo mais batom vermelho? Porque eu não quero mais chamar a atenção dos homens. Eu tenho medo deles. Eu tenho medo desse mundo masculino. Eles vão me achar burra se eu parecer mais feminina. Eles vão desdenhar de mim de alguma maneira. Né? Eles não vão me respeitar, eles vão me desejar, e no meu ambiente de trabalho eu não posso mostrar isso, eu preciso me vestir super séria e tal, né? E passar uma imagem de distância. Então a gente vai se escondendo, não uso mais roupas apertadas, preciso de roupas largas, porque eu não quero chamar atenção, né? E chamar atenção pro feminino é algo negativo. Entendido como negativo pela sociedade, né? Então a gente vai reprimindo. E junto com isso, gente, eu não tô dizendo que é só isso, porque a solução não é só, então tá bom, então eu vou passar o batom vermelho, pintar minha unha e me arrumar e é isso. Não. O buraco é mais embaixo, gente. Se fosse só isso, eu não estaria aqui nesse trabalho todo, né? O buraco é mais embaixo, não é só o fora. O fora é reflexo de dentro, é assim que tem que ser. Né? Nossa aparência, como a gente se veste, tem que ser um reflexo de quem nós somos. O buraco é mais embaixo. Né? Então, o quanto nós fomos reprimidas e o quanto que isso tem a ver com o mundo das emoções. O feminino, ele não é só aparência. Ele tá ligado ao nosso mundo das emoções, dos prazeres, da intuição, de ser guiada pela sua alma, ser guiada pela tua bússola interna e não pela demanda de fora. E não pelo faz, do que tem o quê, do que tem o quê, do que tem o quê.
que esse é um mundo masculino. É uma dinâmica masculina de ser, né? Que a gente vem falar um pouco do patriarcado, né? Então, dessa competitividade. Então, a gente só tem valor se a gente sai na frente, a gente só tem valor se a gente produz, né? Se a gente é mãe, empregada, ganha dinheiro e faz isso, faz aquilo outro, né? Em detrimento do mundo feminino, que é o mundo das emoções, que é o mundo do prazer, que você já não sente, ó. Quem tem ansiedade, bem, passa longe de sentir prazer. O sonho da mulher ansiosa é sentir prazer nos papéis, nas pequenas coisas que faz. Tudo é um peso, tudo é um saco fazer, né? E aí é o que a gente também estava falando hoje. Poxa vida, quantas coisas a gente já não queria tanto fazer, né? Ah, queria tanto, sei lá, comprar uma casa, alugar uma casa, ter minha casa, meu canto. Aí consegue, né? Nossa, queria tanto. Não, só vou ser feliz a hora que eu morar sozinha, sem meu pai e minha mãe. Aí você consegue. Aí a casa já vira um peso. Já não curte, curte só a hora que consegue. Depois acabou. Já vira um peso, um saco. Porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que pagar arrumar não sei o que da casa. Igual ser mãe. Ah, queria tanto ser mãe. Ah, queria ser mãe. Nossa, um sonho, uma realização. Pipi. Aí tá. Ah, não aguento mais, que é um peso, uma injeção de saco, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, quer dizer, não tem prazer com nada. Não curte, não aprecia os papéis. Por quê? Porque não se permite realizar o papel à sua maneira. A sua maneira única de ser. Quando a gente não se permite realizar os papéis à nossa maneira, né, a gente fica escravo da performance. Escravo de como tem que ser. E aí a gente não consegue ser. Porque a gente é uma outra coisa, uma outra vibe. E aí a gente fica se forçando. E força, não, porque tem que ser, porque vai, porque faz, porque tem que ser igual fulano, porque tem que ser igual Beltrano, porque falaram que vai dar certo, porque não sei o quê. E aí você se olha no espelho e fala, nossa, eu sou uma inadequada. Eu sou o patinho feio. Quem aqui conhece a história do patinho feio? Né? Patinho feio é a história de um cisne que, na verdade, ele estava no grupo errado. Né? Ele estava junto com pessoas que não enxergavam a sua beleza, por ele ser diferente do grupo. E quando ele encontra os outros cisnes, ele percebe, né, quão belo ele é. Né, que existem pessoas como ele, que ele tem o clube dele, que ele tem o clã dele. É só a gente encontrar o nosso. Teve uma paciente minha também, uma querida, que ela trabalha com astrologia. Ela é TI, ela trabalha num banco, né? E ela também é astróloga. E ela estava num conflito, né? Porque ela estava no meio dessas polaridades, né? Uma pessoa que trabalha com TI, que tem que trabalhar muito a racionalidade, né? A disciplina, número, né? Gente, eu não entendo, mas super racional, né? E ao mesmo tempo ela é astróloga, né? Uma pessoa que trabalha com símbolos, com signos, algo tão subjetivo, né? Então ela estava num conflito. Quem sou eu? Né? E como que eu posso lidar com essas faces, né? Porque ela estava, eu preciso ser uma coisa ou outra. Porque senão o povo do trabalho não vai entender. Tá, mas por que você deve tanto pro povo do trabalho? Né? Por que você deve tanta satisfação pro povo do trabalho? Você pode ser as duas coisas. Eu sou as duas coisas, eu sou tudo isso. Eu sou racionalidade, eu sou disciplina, E também eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar no mundo das emoções, olho para os símbolos, olho para os sonhos, gosto de fazer meu artesanato. Eu sou as duas coisas. A gente que coloca na nossa mente que a gente precisa ser uma coisa ou outra. E aí a gente não acolhe a nossa inteireza. Né? A nossa inteireza é esse mundo da racionalidade e o mundo das emoções. E por não acolher a nossa inteireza e a nossa verdade,
A gente reprime e a gente embota quem a gente é. Com medo de parecer feio para os outros. Com medo de ser rejeitada pelos outros. Com medo do que as outras pessoas vão falar. Mas como eu disse, né? Antes dos outros falar, a gente tem medo da gente mesmo. Porque o primeiro julgamento tá aqui dentro. Porque se eu não me julgo, se eu me aprovo... Ah, meu bem. Ah, se eu me valorizo, ninguém ousa. Ninguém ousa. Já passou por isso? Já viu gente assim? Gente segura, segurona, assim de si? Não gente metida. A gente consegue identificar. A gente consegue. Tem gente que é metida besta e tal, não sei o que. Você já vê que o ego tá fraquinho. Né? Mas tem gente que realmente se ama. Realmente tem uma boa autoestima. Né? Você já viu gente assim? Quem ousa desmerecer uma pessoa dessa, desvalorizar, se ela mesma está valorizando? Né? Então a valorização, o respeito, começa na gente. Se você não respeita a sua arte, como é que você quer que as outras pessoas respeitem? Se você não valoriza aquilo que você faz, que você coloca no mundo, como é que você quer que as outras pessoas valorizem? Né? Hoje uma das meninas também falou, eu trabalho com artesanato, os meus filhos falam, nossa, que lindo isso que você faz, mas eu não consigo ver beleza. Gente, é isso, né? A gente não consegue ver, a gente é exigente demais com aquilo que a gente coloca no mundo. Né? Você tem alguma coisa aí pra colocar, pra fazer, e nunca tá bom pra colocar no mundo, então você nunca faz. Fica aí na gaveta, foi o que a gente falou segunda-feira, fica aí na gaveta. Não faz nada, tá parado, né? Porque a expectativa da perfeição, da ansiosa perfeita, tá lá em cima. Então, gente, é escolha. É escolha. Vencer a ansiedade, o primeiro passo é entender as nossas dinâmicas, o porquê que nós chegamos nesse lugar e pegar o touro à unha. É pegar o touro à unha e falar, não, eu vou me cuidar. Eu vou me colocar em primeiro lugar. Eu vou parar de ser essa abandonada que eu aprendi que tinha que ser, porque a minha mãe também já era outra abandonada. Minha avó também. Aprenderam que era assim. Para viver nesse mundo é servir, servir, servir. Né? Não tem esse mundo do prazer, não tem esse mundo das emoções, nem elaborar as emoções. Quantas mulheres eu não atendo que falam, poxa, eu nem conversava com a minha mãe. Minha mãe não era uma mulher de conversar, de falar das coisas do dia a dia, de adolescente, aquelas dúvidas que a gente tem, sabe? De relação, de menstruação, dessas coisas. Quantas mulheres eu não ouço falando isso? A minha mãe nunca conversou comigo. Né? Então, como é que a gente cresce? Como é que a gente entende as emoções se a gente não tinha com quem elaborar elas? Alguém que nos desse segurança. Às vezes a gente elaborou com as amiguinhas da escola. Mas a gente teve pessoas adultas, né, que nos ajudaram a entender o nosso mundo interno? Não, muitas vezes não. Foi aos trancos e barrancos, mas foi. Tamo aí. Mas com que qualidade que a gente tá aí fazendo as coisas, né? E aí as doenças vêm bater a nossa porta como um aviso. Né? Como um aviso, olha, as coisas não estão tão bem assim no seu mundo interno. Né? Então, a gente somatiza as nossas emoções. Elas, às vezes, vêm em formato de doenças físicas, né? Às vezes, vem no corpo, né? Um probleminha de pele. E, muitas vezes, vem numa questão emocional, como a ansiedade, né? A depressão. Vem mostrando que o nosso mundo interno não tá muito bem. E que a gente precisa se enxergar, se olhar, né? Criar novas dinâmicas. Ah, mas eu não aprendi porque a minha mãe não me ensinou, fui criada por uma família X e tal, não sei o que. Tá tudo certo. E agora? Agora você é uma mulher, né? Tem aí as condições suficientes para poder se cuidar, para poder tomar um novo rumo na tua vida, a partir do momento que você enxerga. Né? E o meu papel aqui é esse, é fazer você enxergar, é te trazer insight, te trazer clareza, para você enxergar o porquê que você tá vivendo o que você tá vivendo agora. Quais foram os aspectos que constituiu essas dinâmicas que fizeram com que você sentisse ansiedade hoje na tua vida, que você não se sinta uma pessoa realizada.
Eu tô aqui para fazer você enxergar essas dinâmicas. Porque a partir do momento que você enxerga, você escolhe, você pode escolher mudar. É uma decisão. Ah, não, eu quero mudar, é isso mesmo. O que me fez chegar aqui é isso, isso, isso e isso. Não é de uma hora para outra, mas é um exercício que a gente faz. Quando a gente se percebe no dia a dia, fazendo isso conosco, nos reprimindo, né? Acabando com a nossa arte, né? Faz um negócio, ah, não ficou bonito, não ficou. Aprenda a receber. Eu trabalho dentro da clínica, eu trabalho com mandala, né, com as minhas pacientes, mas a mandala, ela não a mandala geométrica, a mandala espontânea, um desenho livre dentro de um círculo para a gente poder entender o inconsciente, né? Eu estava falando dos sonhos, né? A nossa alma manda sinais, ela manda sinais através dos sonhos, através das imagens, e eu também trabalho com a mandala dentro dos atendimentos, em que a gente desenha livremente e ali a gente consegue ver o que se constela do nosso inconsciente, o que ele vem nos contar um pouquinho do nosso mundo interno, né? Então, muitas vezes as mulheres desenham a mandala, e ficam julgando, ficam na racionalidade, ao invés de tentar compreender aquele símbolo, aquele presente que o inconsciente está te mandando, gente. Não, porque essa cor aqui não combinou com essa, porque eu não gostei, né? Fica nessa racionalidade, nesse julgamento da minha arte. Né? Fico julgando o que veio de mim, o que surgiu de mim. E, falando disso, uma das meninas lá do grupo falou de um sonho que ela teve, que ilustra muito bem isso que eu tô dizendo. Olha que interessante, ela sonhou que ela estava, e são sonhos recorrentes, lembra que eu tava falando que os sonhos são arquetípicos, né? Ela sonhou que ela estava no banheiro, né? Ela sentadinha no banheiro, em público. Outras pessoas vendo ela lá sentadinha no banheiro. Então, o que é isso? O que o teu inconsciente está querendo trazer? Né? Tá querendo trazer essa sensação de estar se sentindo exposta. Exposta naquilo que você traz ao mundo. Né? Freud dizia que a criança, quando ela... Por isso que quando a criança é pequenininha, ela faz cocô, a gente tem que elogiar. Nossa, que bonito, fiz cocô, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não repudiar. Porque para Freud, essa é a nossa primeira arte no mundo. Gente, é chocante, eu sei. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei, nossa, que péssimo. Mas é verdade. E o sonho dela vem mostrar que é exatamente isso que Freud falava. Né? O quanto ela se sente invadida no momento em que ela tá na sua intimidade, né? O quanto que ela se sente julgada, né? Outros sonhos também, às vezes quando a gente sente que a gente tá pelada no sonho, ou sem uma parte da roupa, né? Então a gente tá vulnerável. O inconsciente mostrando, olha, será que você não tá se sentindo vulnerável? Será que você não tá se sentindo exposta, julgada? Né? Então, o nosso inconsciente, ele traz imagens através dos nossos sonhos, de como está o nosso mundo interno. Né? E olhar para a nossa arte, olhar para aquilo que a gente coloca no mundo e acolher da forma que se encontra, da forma que vem, é acolher a nós mesmas. Acolher a gente depois, lá no papel de mãe, tentando ser a melhor mãe que a gente pode, a nossa maneira. Não querendo copiar o modelo da minha mãe, ou da amiga que é mãe, ou de não sei quem que é mãe. Porque enquanto a gente ficar tentando copiar modelo, a gente vai se frustrar. Porque a gente não vai ser igual a outra pessoa. Nunca. Nunca. Nem gêmeos são iguais. Na personalidade, no jeito de ser. Né? Então, a gente precisa diminuir essas expectativas, diminuir as comparações, para que a gente consiga se acolher na nossa verdade, não na verdade do outro. O outro é o outro, né? Se acolher na nossa, né? Parar de se comparar, parar de achar que eu tenho que fazer alguma coisa igual a outra pessoa para ser reconhecida, né? Então, ir para esse lugar, gente, do acolhimento, o autoacolhimento, parar de se abandonar. Quem é ansiosa se abandona porque acha que tem que produzir. Voltar. E o meu objetivo aqui é ajudar as mulheres a vencer a ansiedade através dessas ferramentas poderosíssimas, né? Que eu descobri a duras penas, não foi fácil,
né? Que nem vocês sabem, eu já passei pela ansiedade também. E foi através desses conhecimentos do sagrado feminino, entendendo o que é sagrado feminino. Gente, deixa eu contar um negocinho aqui pra vocês. Antigamente, eu tinha um ranço desse negócio de sagrado feminino. Vocês não têm nem ideia, que eu não entendi o que era. Eu tinha um ranço. Ah, tá bom, gente, tá. Um monte de mulher que se junta pra ficar papagaiada. Mas quando eu entendi, quando eu aprofundei, quando eu compreendi o verdadeiro significado do sagrado feminino, eu compreendi o porquê que a gente sofre tanto de ansiedade, né? Então, resgatar esses saberes, né? Essas práticas, mais do que saberes, saber fica na cabeça, né, gente? O bom é colocar na terra mesmo, é colocar na prática da nossa vida, né? Então, colocar em prática, né, o sagrado feminino, que é você entrar em contato com você, né, é realmente nutrir os pilares da tua vida, ver o que você precisa, né, o que a sua alma pede, né, é entrar em contato com o seu corpo, vai fazer um exercício, vai se cuidar, vai sentir o teu corpo. Quantas mulheres não se tocam, não se percebem, não se sentem, né? Então, é entrar de novo em contato com o seu corpo, através do exercício, através da dança. E colocar para fora a sua arte. Colocar para fora, exercitar, né, a sua arte. E a arte não tá só naquilo que a gente faz, não é só um artesanato. É a arte de, por exemplo, eu tenho que fazer almoço todo dia, né? E ao invés de eu ficar fazendo a mesma coisa toda semana, deixa eu ver uma receita nova aqui, deixa eu inventar alguma coisa, deixa eu criar, eu preciso criar. Lá no meu trabalho eu não consigo criar, o povo não deixa. Mas aqui em casa eu consigo. O que eu posso fazer para o meu ambiente ficar mais agradável para os outros? Claro, mas para mim primeiro. Né? Como é que eu posso embelezar? Como é que eu posso harmonizar? Né? Então, nos papéis que você exerce na sua vida. Não é ficar inventando moda, não. Já o que você já faz, já dá para te trazer realização e prazer. É sua forma como a gente enxerga. É sua forma como a gente vive. Né? A gente vê tantas pessoas aí que às vezes vivem coisas que... Se a gente estivesse vivendo, a gente falaria, meu Deus do céu, será que eu teria essa paciência, né? Essa tranquilidade da outra pessoa? E a pessoa tá levando numa boa. Puta situação difícil. Então é tudo a forma como a gente se enxerga, tudo a forma como a gente encara, como a gente leva. E isso, né, a forma como a gente leva a nossa vida tá relacionada às nossas dinâmicas, às nossas raízes, como nós aprendemos, né, a viver na nossa infância, na nossa adolescência e os modelos que tivemos, né, de autoamor ou de autoabandono, né? Mas para a gente finalizar a nossa live, que já deu o nosso horário, para finalizar a nossa live, eu gostaria, né, que você fechasse seus olhos, quem estiver aí online, fechasse os olhos e lembrasse de um momento da tua vida que você se sentiu muito, muito bem, muito inteira, muito realizada, encaixada em você. Puxa essa sensação pro teu corpo, traz pro teu corpo essa sensação. No momento em que eu tava muito bem comigo, que tava me achando linda, maravilhosa, tava bem com o meu corpo, tava bem com a minha vida, com a minha dinâmica, tava espontânea, tava gostosa no mundo. Como é que era? Como é que era essa você? Puxa ela, chama ela. Ela existe aí dentro. Ela existe, ela está viva aí dentro. E a gente tem a oportunidade de escolher como a gente quer se sentir. A gente que está no comando, né? A gente está dentro de um inconsciente particular, individual e dentro de um consciente coletivo. Não vamos nos esquecer disso, né? As coisas nos atravessam o tempo todo, né? A insegurança, a ansiedade, a depressão, né? Ela está em nós e também está no inconsciente coletivo.
Agora, se a gente fica à deriva, né? Fica à deriva, a gente vai expressar só isso, de forma inconsciente. A gente às vezes já tem um correlato mental disso, de abandono, de rejeição. A gente vai expressar isso na nossa vida. Né? Por isso que um dos pilares do meu trabalho é trazer essa consciência para as mulheres. Né? Que nós temos esse centro, nós temos a grande sábia dentro de nós. A grande sábia. Nós temos a menininha rejeitada, chorona, medrosa, ela tá aí também. Cheia de trauma da infância, de abandono, de abusos. Mas a gente também tem a grande sábia dentro de nós. E a gente precisa invocar ela, essa grande sábia, para acolher essa menininha, né, insegura, amedrontada. E para a gente fortalecer a grande sábia, a gente precisa olhar para os pilares da nossa vida, né? Como eu disse no começo da live, para as nossas ilhas, né? Como no filme. Então, a gente olhar para o nosso hall de amigos, a gente olhar para os nossos relacionamentos, a gente olhar para o nosso profissional, olhar para o nosso espiritual e a gente nutrir todos esses pilares. Isso é autocuidado. E assim a gente vai terminando a nossa live, se livrando da dependência emocional, né? Cuidando da gente, chamando essa parte adulta, consciente, estruturada que existe dentro de nós, para cuidar e acolher. Sim, acolher. A gente precisa de acolhimento, mas não é do acolhimento dos outros, colinho dos outros, não. É do nosso colinho. E a gente tem colinho para se dar. É acolher o desenho que você faz, acolher uma arte que você acha que não tá legal, acolher ao invés de julgar, de apontar, de recriminar, acolher. Isso o Jung chamava de introjetar a mãe, né? A gente introjeta, né? Introjeta o pai, introjeta a mãe. Eu sou a minha mãe, eu me aprovo, eu me acolho, eu dou joinha nos desenhos que eu faço, na arte que eu coloco no mundo, né? Reconhecendo a minha autenticidade. Né? Então isso, gente, é autocuidado, tá? Então pra gente conseguir se livrar da dependência emocional, a gente precisa trabalhar o nosso autocuidado, nutrir os pilares da nossa vida, para que a gente possa se livrar da ansiedade. Tá bom? Gente, gostaria de agradecer cada um de vocês que ficou aqui comigo na live até o final. Convidá-los para amanhã às 20 horas vai acontecer o evento Dona de Si, onde eu vou trazer os 4 pilares para você vencer a ansiedade e a insegurança. São pilares que eu construí, né, que eu percebi nos atendimentos com as mulheres ansiosas. Eu trabalho exclusivamente com mulheres com ansiedade. É baseado, né, esses 4 pilares é baseado nos estudos da psicologia analítica junguiana, do sagrado feminino. Então eu trago ali, né, para vocês, amanhã eu vou trazer muito conhecimento de vivências, né, não só teoria, mas realmente tenho ido ao campo de batalha com essas mulheres, né, diariamente, trabalhando com elas. Então, eu entendo muito bem dessas dores, também por ter passado por elas, né? Então, amanhã eu vou reunir aí essas chaves, gente, não percam. Vai ser maravilhoso a live de amanhã. Espero vocês. Tá bom? Um grande beijo, essa live ficará gravada e nós nos vemos amanhã. Um beijo, gente!